Pode se sentar em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês que estão pela live aí, assistindo aí pela internet, tá bom? Deus continue abençoando vocês. Quero levar vocês para um entendimento da palavra do Senhor, porque a igreja aqui ela vai ser levada também para esse mesmo entendimento da palavra, em nome de Jesus. Afinal, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. É o intuito maior da igreja que o pastor Abel ministra, é pregar a palavra do Senhor na verdadeira essência da palavra do Senhor. Amém? Amém. Então eu gostaria assim que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 11, no versículo 2, tá? E segura aí, em nome de Jesus, segura aí e olha para o seu irmão, a senhora que você acabar de abrir, fala: hoje Deus vai falar com você. Presta atenção. Amém? Hoje Deus vai falar com vocês. Deus vai mexer com você em nome de Jesus. Esses 2 domingos nós entramos no entendimento que nós vamos lá no Isaías 11, capítulo 2, 11, versículo 2. É lá no Isaías 11, versículo 2, nós vamos pegar o entendimento. Qual é o entendimento? Vamos recapitular, talvez vocês já se esqueceram. Qual que é o primeiro espírito aí que nós temos que chamar para nós, para a nossa vida, que nós temos que ter? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que morar em nós, ele tem que estar em nós. A partir do momento que o Espírito Santo está em nós, qual é o Espírito que nós temos que buscar ter em nossas vidas? É as manifestações do Espírito Santo. Qual é a primeira manifestação? Sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, não virá o Espírito Santo ministrar outro Espírito em você. Porque você não vai ter, entendimento, no caso que vai ser hoje, vai ser ministrado. Se você não tiver sabedoria, não tem como você ter entendimento. E se você não tiver entendimento, não tem como você ir para conselho, saber dar conselho, saber ouvir o conselho. Então, é algo que é muito importante você estar assim, cada vez mais se enraizando cada vez mais em Deus, em cada vez mais buscando Cristo Jesus. A palavra que ele ministrou: eu vou ao Pai, mas vou pedir para que eu vou rogar ao Pai, para que ele mande o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Espírito vai ensinar para vocês a verdade. Então, irmãos, é momento de vocês pararem o que vocês estão fazendo no mundo e começar a buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar o Espírito Santo para entrar dentro do coração de vocês e permanecer dentro do coração de vocês. Para que vocês, em nome de Jesus, vocês venham ter toda a manifestação dele na plenitude completa. Glória a Deus. Aí vocês nunca mais vão ficar assim, perecendo na casa de vocês, no lar de vocês, onde vocês estiverem. Satanás não vai brincar mais com a mente de vocês, porque a mente de vocês já vai estar atualizada. Jesus Cristo já vai atualizar, o Espírito Santo vai receber ali dentro de vocês a atualização completa do reino de Deus dentro de vocês. Vocês vão se lembrar de cada palavra, de cada passagem, de cada versículo, de cada atitude que Jesus Cristo podia fazer se ele estivesse ali com você, e ele está fazendo lá no céu acontecer na tua vida aqui. Amém. Porque ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Estão entendendo isso aqui, irmãos? Glória a Deus. Ou é muito profundo para vocês? Aleluia a Deus. Para mim não tem essa profundidade, Glória a Deus. porque eu conheço ele, na intimidade. E vocês têm que conhecer na intimidade. Por isso que domingo passado foi sabedoria. E hoje está sendo entendimento. E o que quer dizer, pastor, o espírito de entendimento? Vamos primeiro lá para o texto, 11, Isaías, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Para aqui. Queridos, quando repousar sobre você
o Espírito Santo de Deus vai ser começado a manifestar na tua vida. Essas duas coisas vai começar a manifestar na tua vida. O que é sabedoria e o que é entendimento? Entendimento, o que quer dizer entendimento? Entendimento, querido, você vai poder... Todas as coisas que você olhar, você vai ver que não é óbvio mais. Todas as coisas que você olhar, você vai olhar assim, vai falar assim, não é coincidência. Todas as coisas que você olhar, aconteceu por acaso, não vai ser mais. Porque o entendimento do Espírito Santo vai fazer você enxergar isso aí. Vocês nunca mais vão querer olhar as coisas com, né, aquele, é óbvio, isso aí tinha que acontecer. Não, vocês não vão olhar mais dessa forma. Vocês não vão enxergar mais isso aí na vida de vocês. Vocês vão enxergar propósito de Deus. Vocês vão enxergar caminhos de Deus sendo abertos para você. Vocês vão enxergar livramentos de Deus. Vocês vão enxergar libertação. Vocês vão enxergar salvação. Em tudo na vida de vocês. Quando o entendimento entrar na vida de vocês. Muitas vezes você não recebe uma bênção, você não recebe um milagre, porque você não tem um entendimento para administrar aquilo que você está pedindo. Naquele momento, talvez Deus ministrando agora o entendimento para a sua vida, a bênção chega para você. Para você poder administrar, para você poder ter essa bênção e dar assim, né, realmente, honra para quem merece. Você não vai dar mais honra para a medicina, você não vai dar mais honra para um juiz, você não vai dar mais honra para um delegado, você não vai dar mais honra para um advogado, e muito menos você vai dar honra para um político. Você não vai dar mais honra, a honra sua vai ser somente ao Senhor, porque o entendimento seu vai fazer você começar a ver portas se abrindo, janelas surgindo, né? Você saindo daquele ciclo que você está de derrota, indo para um ciclo de vitória, você vai enxergar, porque o entendimento vai estar dentro de você, porque o Espírito Santo repousará sobre a sua vida. Quando fala repousará nele, veio, repousou em Jesus Cristo, lá no capítulo de Lucas, né? Onde Jesus começa a pregar lá para os israelitas, para os judeus. E justo nessa passagem ele vai lá e prega justamente esse versículo: repousará sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento. Os israelitas lá, os fariseus, já queriam apedrejar Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não tinham esse entendimento. Eles não tinham o quê? Primeira coisa, não tinha sabedoria. Eles não tinham o quê? Entendimento. Eles não tinham o quê? O conselho. Eles não tinham, porque eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando foi mandado, foi no capítulo 2 de Atos. Aí foi mandado sobre a terra e derramou sobre a terra, sobre aqueles que procuram e creem em Jesus Cristo. Aleluia. Aí o Espírito Santo vai pousar sobre essas pessoas que creem em Jesus Cristo. E aí você vai começar a ter o quê? A manifestação do Espírito, né, Santo. Qual é a manifestação? A Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento. Tem pessoas que é cristão faz mais de 30 anos e não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem pique para ouvir um conselho, quanto mais dar um conselho. Estão entendendo essa palavra? Está difícil o entendimento? Tem pessoas que estão aí não tem esse entendimento que vocês estão tendo agora. Porque o pastor não tem coragem de pregar do jeito que eu prego. A essência da palavra, a verdadeira palavra, que é para você entender na íntegra o que realmente o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Ele não quer que você fique procurando, né, vamos colocar aí, em sites, não quer que você procure em YouTube, não, ele quer que você procure na palavra de Deus. Ele quer que você procure ele na essência. O Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa você não consegue ver, ela está dentro de você. Você que está com o coração aberto para ele. Amém? Amém. Lembra que Jesus fala isso, que estou à porta e bato, né? Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Onde está esse versículo? Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, né? Se você querer procurar um dia, você vai achar esse versículo lá. E aí Jesus está perguntando essa pergunta direto, dentro das igrejas. Porque quando ele lança lá na igreja, lá, né?
ele lança essa pergunta lá, ele está perguntando nas igrejas isso aí. Ele não está perguntando para o mundo, ele está perguntando aqui, ó, você aqui, ó, dentro da igreja. Você, eis que estou na porta e eu bato. Se você abrir o coração, eu entrarei e cearei com... Esse entrar, o que é esse entrar? Esse entrar é esse momento aqui, ó. O momento que o Espírito Santo entra e aí entra esse alimento. Qual é o alimento? Espírito de sabedoria. Você nunca mais vai ter falta de sabedoria, porque você vai saber que lá em Tiago 1,5 está escrito: quem tem falta de sabedoria, pede a Deus. E Ele dará para você demasiadamente mais do que você pede. Glória a Deus. Além disso. Qual que é o outro? O outro é esse aqui, ó, que nós estamos, espírito de entendimento. Querido, como que uma pessoa entender isso aqui, ó? Olha para mim aqui, fazendo um favor. Eu vou lá. Lá em 2 Samuel capítulo 5, eu vou lá. Eu vou lá em 2 Samuel capítulo 5. Como que uma pessoa entender isso aqui, missionário? Dá uma analisada comigo. Se ele não tem o Espírito Santo. Não, ó, isso aqui foi bem antes de Jesus. Isso aqui é aquele que vai ser o pai de Jesus, né? Assim, ó, de gerações em gerações, ele vai ser o pai de Jesus. Esse homem aqui, o Espírito Santo falou com ele ali, ó. Lá no capítulo 5 de 2 Samuel, no versículo 23, Davi consultou o Senhor. Olha só. E este lhe respondeu: não subas, rodeia por detrás deles e ataca-os de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. O Espírito Santo já fazia esse papel lá com Davi. O Espírito Santo abriu o entendimento para ele entender o que Deus estava falando com ele. Tem pessoas que estão passando por uma dificuldade, passando por uma adversidade e não sabe parar para fazer uma oração. Não sabe parar o que está fazendo para pedir para o Senhor uma orientação. Não sabe ligar para o pastor para pedir orientação espiritual. Pastor, continua na adversidade. 2 Samuel capítulo 5. Versículo 23 e 24. Amém? Está aqui. Então as pessoas não conseguem fazer isso daí. Não consegue por quê? Porque o Espírito Santo não está dentro dela. Porque se o Espírito Santo estiver dentro dela, a primeira coisa que vai fazer vai procurar uma orientação espiritual. E essa orientação espiritual, em primeiro lugar, a pessoa tem ela dentro de casa. É o manual do cristão. Qual que é o manual do cristão, irmão? A Bíblia Sagrada. Você compra um carro zero, você vai ter ele lá com um manual. Se você querer ler o manual todinho, todas as peças do carro vai estar no manual. Se você tem vida cristã e você é cristão, você tem um manual. Porque o Criador, quando ele criou cada peça sua, ele deixou escrito aqui dentro, aqui, ó. Principalmente no Salmo 139, onde a pastora leu ali. Amém? Estão entendendo? É espírito de entendimento. Como que eu vou entender o que o Senhor fala se você não lê a Bíblia? Se você não ora, se você não busca, você não tem intimidade, você não vai entender o que o Senhor está querendo falar com você. Muitas vezes as coisas não estão dando certo na sua vida, não é porque você também é uma pessoa que não lê, não procura, não ora. Não, é porque muitas vezes o Senhor está também trabalhando a sua vida, trabalhando você. Porque Deus, quando Ele trabalha a vida de uma pessoa, é como o ourives trabalha o ouro. Como que o ourives vai trabalhar o ouro? Chega aquela pedra nele. Como que é trabalhado aquele ouro, irmão? É trabalhado com água fria? É trabalhado ali no gelo? É trabalhado de que jeito aquilo dali? E é numa temperatura certa. É numa temperatura ideal para que o ouro possa derreter. Assim também é a sua vida. O Senhor está trabalhando a sua vida numa temperatura certa. Porque o seu caminho é para onde, irmãos? É para onde que você quer ir? Aonde que você quer morar? Qual é o lugar que você quer estar? Então, meu camarada, cada fogo que você está vivendo aqui é sinal que você aí está sendo testado. Testado por quem mesmo? Por quem? Por Deus.
E lembro para você o entendimento, trazendo para entendimento também, do espírito de entendimento, uma pessoa só foi jogada numa fornalha de 7 vezes mais, ou foram 3 pessoas? 3. Quantas pessoas foram? 3. E por que tinha 4 quando eles caíram lá dentro? Estão entendendo isso aqui? Amém. O espírito de entendimento dentro? Se esse Deus, ele domina o fogo, faz você, meu irmão, passar pelo fogo ali, ó, que nada, o fogo não pode nem deixar cheiro em você. Nem cheiro. Você imagina isso que você está passando aí. Se você começar a buscar esse Deus nessa essência, nem o cheiro disso que está passando aí na tua vida vai ficar na tua vida, em nome de Glória a Jesus. Deus. Isso é que tem que crer. É você que tem que abrir o seu coração para Deus. Glória a Deus. Parar de duvidar de Deus. Parar de duvidar que o pastor teve que passar por uma cirurgia, não sei o que. Querido, isso aí foi meu fogo. Deus punhou eu naquele fogo lá, já saí, já estou aqui pregando novamente a palavra de Deus. Amém? Amém. E tem um detalhe, hein? O inimigo tenta tirar meu sorriso de qualquer jeito, mas eu ri banguelo mesmo. Tá entendendo a palavra? Amém. Amém. Glória a Deus. E não adianta as pessoas me tirar, não. Pode tirar escondido, Deus está vendo. Porque Ele ouve, Ele vê, Ele enxerga o que eu não enxergo. Por isso que o olho dele é como olho de fogo, chamas de fogo. Por que Ele é a chama de fogo? Porque Ele vê o que você não vê. Verdade. Ele consegue ver o seu interior, você não consegue ver. Glória a Deus. Amém? Por isso que você tem que ter o espírito de entendimento, para você não pecar nem em pensamento. Verdade. Não pecar em palavras em ocultas. A pessoa não está aqui, mas está errado. Amém? Porque o Senhor está te vendo. É espírito de entendimento. Eu estou ministrando para vocês. Davi, quando teve esse problema, ele procurou quem, missionário? Procurou quem? O Senhor. Ele consultou o Senhor. Quando acabou de consultar, o que o Senhor falou para ele? Olhar para onde? Copa das Amoreiras. Talvez o Senhor está falando para você, ó, você tem que tomar tal direção, mas você não está com o seu ouvido ali. Quer dizer que você não está dando ouvido ao Espírito de Deus que está em você. Ao Espírito Santo do Senhor que está em você. Está adormecido. O Espírito Santo está pedindo socorro dentro de você. Porque você não busca. Porque você, muitas e muitas vezes, não dá crédito para a palavra que está sendo pregada. E a palavra que está sendo pregada aqui é uma palavra para te vivificar. Para te fortalecer. Quem quer vencer em 2026? Amém. Todos querem. Mas quantos que vão se aplicar agora? Você que está pela internet, você vai se aplicar na palavra do Senhor? Eu rogo para que você se aplique na palavra do Senhor. Porque, queridos, é tão lindo quando você entende que o Espírito Santo está dentro de você. E você consegue ter a sabedoria. Você consegue ter mais quem? Você consegue ter o entendimento. Você consegue ter mais quem? Você consegue ter o conselho. Você consegue não só aconselhar, mas principalmente ouvir o conselho. Você vai conseguir. Porque esse mesmo Davi, quando ele errou com Betseba lá, né, o maior erro dele foi o quê? Fazer com que Urias, o marido de Betseba, fosse morto em uma batalha, que ele armou a morte do próprio Urias. E aí chega o profeta Natan e reprime ele. O profeta Natan chega e fala com ele. E falou, havia um homem que tinha uma ovelhinha, e havia um homem rico que tinha muitas ovelhas. Todas as ovelhas que ele queresse, ele podia ter. Pois ele achou de se engraçar justo com a ovelhinha desse homem que tinha somente essa ovelhinha. E foi lá e matou essa ovelha. Ah, é? Quem é ele que eu vou matar ele? Aí Natan falou, é o Senhor, rei. É o Senhor que fez isso aí. Na hora, o Espírito Santo lembrou Davi. Espírito de Deus, temor de Deus caiu nele. Você vai ter o filho com a Betseba, mas ele não vai viver. Davi, quando a criança estava para nascer, o que Davi fez? Buscou em oração. Orou 7 dias ali orando. E busca e vai e tal. A criança nasce. Morta. Quando
O pessoal não sabia o que ia falar com Davi. Não sabia o que ia dizer para Davi. Davi percebeu. Davi levanta o olho, fala, traz comida para mim, porque ele tinha jejuado todos esses dias. Tinha jejuado. Quando a criança morre, que ele percebe, ele traz comida para mim, traz água. Ele comeu, bebeu, aí um dos servos dele, mais assim, né? Chegou, senhor, não estou entendendo. A criança morreu, o senhor vai comer? Ele falou, antes eu podia, né? Tocar o coração de Deus, porque ela estava entre nós. Mas agora eu tenho que ir até essa criança. Está entendendo? Ele tem que ir até a criança. É ele agora. Ele morrendo, ele vai até a criança. Né? Então, você, meu irmão, você que aqui está, você tem que entender o agir de Deus. Isso é entendimento. Estou ministrando entendimento para vocês. Tem coisa que está acontecendo na vida de vocês, porque vocês não têm o quê? Entendimento, para poder começar a orar, pedir, né? Uma saída, uma luz, uma janela, uma porta, mesmo que seja ali uma minúscula, mas uma minúscula coisa assim para ser uma luz na vida de vocês. E é o que eu estou ministrando para vocês, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu lembro de Daniel também orando, né? Daniel orando, pedindo resposta. Por que eles estavam daquele jeito? Por que estava aí, pronto, sai de lá, o que jeito? O povo tinha o quê? O povo tinha esquecido de fazer um dos mandamentos principal de Deus, que era dar um descanso para a terra. Que é o que o povo hoje, toda a terra de Israel está do mesmo jeito, não dá descanso para a terra. Pelo contrário, é cada vez mais sugando a terra, cada vez mais buscando, cada vez mais os recursos da terra. Estão entendendo? E o povo de Israel ficou 490 anos fazendo isso aí, sendo que cada 7 anos eles tinham que descansar a terra. Em um 7, quando desse os 7 anos, eles tinham que descansar a terra 1 ano. E eles ficaram 490 anos fazendo isso daí. Então por isso que eles ficaram 70 anos no cativeiro. E Daniel foi buscar um entendimento. Por que era aquilo? E Daniel teve todo o entendimento e mais ainda. Deus deu um entendimento para ele como que ia ser o final dos tempos, né? Que é o estudo de escatologia. Quando você busca o entendimento, você vai ser um José também. Um José na sua vida. Qual é o José? O José do Egito. Imagina lá aquele homem, né? Ele é mandado como escravo para o Egito. Mas só que antes os irmãos dele queriam matá-lo. Qual era o plano dos irmãos na vida dele? Matá-lo. Não conseguindo matá-lo, jogaram dentro de uma cisterna onde só tinha lama. Amém? E o sono está grande, hein? Estou vendo daqui, viu? Amém? Está ficando cansativo, né, a palavra. Então, jogaram ele dentro da cisterna, só tinha ali lama, sabe? E lama. Aí quando tiraram ele de lá para ser escravos dos moabitas. E os moabitas eram uma perversidade incrível. Pensa que pegaram ele assim e levaram numa boa, que nem passa nos filmes aí, nas novelas, não, irmãos. Não é assim, não. O negócio ali foi mais embaixo. Chicote comendo mesmo. Tá entendendo? E ele chegando no Egito, Deus foi honrando ele. Mas honrando que jeito que ele foi parar lá no calabouço, acusado de estupro. Tentativa de estupro contra... Era com a pena de morte ali. Mas o Senhor o protegeu. O Senhor o livrou. E só quem teve o entendimento ali, quem teve esse Espírito Santo trabalhando o entendimento, quem foi ali? Dentro de toda a terra. Não é só dentro do Egito, não. Em toda a terra foi trabalhado o entendimento para quem interpretar. Quem interpretou o sonho do faraó? Está entendendo, irmão? Pastor, mas é diferente. Diferente nada. Ele era homem como você é homem, como eu sou homem. A única diferença é que ele buscava o Senhor e tinha temor ao Senhor. Que é coisas que muitas vezes nós estamos faltando ter. Buscar o Senhor e ter temor ao Senhor. Estão entendendo essa palavra, irmãos? Sim. Sim. Então é muito profundo isso aqui para mim. Amém. Eu espero que para vocês também seja profundo. Aleluia. Né? Significante a palavra. E olha só, para vocês entenderem bem, quando os irmãos de José, ele dá-se a aparecer a esses irmãos, ele mesmo dá um entendimento para os irmãos. Não precisa ficar com medo não, meus irmãos. Foi Deus que me enviou na frente.
Foi Deus que me trouxe aqui na frente. O Espírito de misericórdia já estava ali dentro. Ali, ó. É verdade. Amém? Né? Sabedoria, entendimento, conselho. Ele aconselhou. Olha o Espírito de conselho ali. Ó. Dá para ministrar. Quantas horas dá para ministrar? Esse Espírito de conselho ali. Estão entendendo? Aleluia. Imagina Daniel lá aconselhando os reis lá também que ele passou. Ele passou por 3 reis, Daniel. Então, meus irmãos, é o seguinte, é você buscar o Senhor, enquanto Ele se pode se fazer justo a você aí, amém? Amém. Busca Ele enquanto você pode achar. Você está podendo achar agora. Aleluia. E esta é a hora. Glória a Deus. É a hora de você buscar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E ó, buscou? Invoque o nome dEle, Sim, meu Deus. enquanto Ele está perto de você. Glória a Deus. Sim, Deus. Amém? Sempre poderoso. Invoque. Oh, É você aleluia, abrir a sua Deus. boca e falar, eu invoco o nome do meu Senhor. Imagina Abraão. Fosse parar para ministrar entendimento de Abraão. Abraão, 3 dias, caminhando com uma criança que ia matar lá no monte. E não podia ter falado para Sara, porque se ele fala, olha o entendimento, olha a sabedoria que o Espírito do Senhor dá para a pessoa. A pessoa seria, se fala para Sara, eu queria ver ele pegar aquela criança para ir matar lá no monte lá. Mas não passava nem na porta, dá no meio da cabeça dele. Tom! Ele não falou para os servos que foram com ele, aqueles homens que foram com ele, ele não falou. Foi no caminho de 3 dias, imagina o sufoco, imagina a pressão que ele estava por dentro. Estão entendendo? É uma pressão que você muitas vezes não tem. Porque se você tiver uma pressão dessa daí, você já entrega logo de cara. Primeira coisa que você faz, você já conta. E aqui você vai começar a dar um entendimento. Qual é o entendimento que tem aqui? Você não pode contar aquilo que Deus te entregou em segredo. Porque se você contar, Satanás vai fazer esparramar. E para você juntar vai ser difícil. Amém? Amém. Eu lembro do pedreiro que sentou o piso da igreja quadrangular. Eu dei essa ministração e ele está lá sentando o piso. E eu dei essa ministração. Falei, cuidado com quem você fala, né? Cuidado com quem você diz. Talvez você comprou algo e você precisa fazer aquilo dali. Daí eu dei o exemplo de uma casa, né? Eu estava fazendo uma casa. E nem era minha casa, eu fui criado ali. Eu estava fazendo a casa e eu falei, agora eu preciso comprar um material para acabar de fazer essa área aqui, ó. Né? E aí o material já está comprado. Já tem a madeira. Mas aí eu caí doente. Fiquei mais de 4 meses doente, perdeu o cimento. A madeira empenou. E fui contando. Né? Como que é o negócio. Por quê? Porque eu falei para todo mundo que eu ia fazer a área. E já estava com material. E fui falando. E o que aconteceu? Perdi o material, perdi a madeira, só não perdi as telhas. Mas eu tive prejuízo. Daí ele pegou, olhou assim no meio, assim, ele estava sentando no piso, ele parou e falou, isso aí está acontecendo comigo. Eu falei, ele falou, é o João, o nome dele. Pensa num pedreiro, rapaz. Ele é da prefeitura, ele foi mandado lá para sentar aquele piso. Eu estou ministrando e ele está lá. E ele lá batendo, dali a pouco ele falou, isso aí está acontecendo comigo, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, se entregar para Deus, né? Se entrega para Deus, busca a direção de Deus, para você sair desse ciclo que você está. Porque qual é o ciclo que você está? É o ciclo de você, quando você vai fazer alguma coisa, você contar, você falar. E você tem que sair desse ciclo. Você tem que sair dessa mesmice. Você já não é mais desse tempo. Você é do tempo agora de Abraão. Você é o tempo que quando você recebe aquela promessa, você não vai falar, você não vai dizer. Porque quem prometeu para você, ele também quer sigilo também por enquanto. Quando for para você contar, pode deixar que ele vai esparramar. Em nome de Jesus. Mas aquilo ele abriu a mente. Quando foi dali um mês e pouco, eu passei lá, a área dele já estava pronta. Eu falei, tá vendo? Sortou, pega. Amém, igreja? Amém. Então é desse jeito.
Porque se Abraão fala, ele ia ter que correr atrás da bênção. E ele com 115 anos, vamos pôr aí, 114 anos ele tinha. Porque o menino tinha uns 14 anos, vamos colocar. E como que ele ia pegar aquela criança correndo? De jeito nenhum, nem com cavalo ele pegava mais. Estão entendendo? Quem está entendendo? Amém. Então, é momento de você refletir na tua vida. Você vai entrar em 2026, que jeito? Cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o melhor, ele manifestando todas essas manifestações dele na sua vida. Amém? Que a plenitude dele seja completa na vida de vocês. Aleluia, Deus. Vocês possam ter sabedoria, vocês possam ter entendimento. E domingo que vem nós vamos falar sobre conselho. Amém? Amém. Glória a Deus. E o conselho vai ser o conselho de Deus para a sua vida, em nome Amém. de Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem recebeu essa palavra aí? Vocês receberam? Vocês estão em casa, em nome de Jesus? Que Deus esteja abençoando vocês, tá? Olha, se vocês tiverem o coração de Daniel e o temor de, né, o coração de Davi e o temor de Daniel na oração, vocês imaginam quantos outros, né, personagens da Bíblia Deus usava ali por causa do quê? Por causa do Espírito Santo agindo ali. Amém? Então, meus irmãos, fiquem em pé em nome de Jesus que eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Aleluia. Ó, tudo que eu anotei aqui, ó, deu 3 folhas, tá vendo? Ó, não usei nada. É verdade. E não usa. Tá aqui anotado. Deixa Deus usar, não é verdade? Amém. Tá tudo aí, ó. É benção. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa de um jeito assim, tremendo. E você que está aqui hoje, o espírito de entendimento para a sua vida é para você, de uma vez por toda, sair do ciclo que você está. O ciclo, né, de perdas, o ciclo de prejuízo, o ciclo de dores, o ciclo aí, ó, de dúvidas. É verdade, Deus. É para você sair desse ciclo. Hoje o Espírito Santo, ele está pousado dentro de você. Aleluia. Ele veio repousar dentro de você. Glórias a Ti. Se ele repousou dentro de você, deixa ele liberar agora essa manifestação. Sim, meu Deus. Qual é a manifestação? Sabedoria, entendimento, conselho. Os outros 6 espíritos que ele tem que ministrar dentro de você. Você vai, em nome de Jesus, você vai entender o que Deus está fazendo por você, fazendo com você, fazendo pela sua família. Você vai entender. O entendimento, ele vai abrir portas para você, em nome de Jesus. Portas que você não enxergava. Portas que estavam em oculto na sua vida. O Espírito Santo, ele vai começar a fazer você ver. Porque você vai ter sabedoria, você vai ter entendimento para enxergar. Vai se descortinar todas as coisas, todos os caminhos que você escolher, direcionado pelo Espírito Santo. Ele vai dar um entendimento para você vencer. Em nome de Jesus. Mesmo que for para você olhar para a copa da Almoreira. Você vai ter que olhar. Você vai ter que prestar atenção no movimento. Porque quando o entendimento entra na sua vida, o entendimento do Espírito Santo, toda a sua inteligência, toda a sua intelectualidade, ela vai embora da sua vida. O que vai ficar é aquilo que Deus está colocando para você. É o mover do céu. O mover do céu é diferente do mover da terra. O mover do céu é diferente daquilo que você acha que é. O mover do céu muitas vezes é você ficar trancado dentro do quarto, como eu fiquei. Ter que pregar para uma pessoa que você nunca viu ela ali. Nunca viu ela em lugar nenhum. E você ter que abrir a boca e falar para ela: existe um Deus que pode te curar. Existe um Deus que pode fazer por você. Existe um Deus que pode tirar você da situação que você está. Você vai entender que Deus quer usar você. Aonde você chegar, você vai ser usado por Deus. Você vai ser guiado por Deus. Você vai ser direcionado por Deus. E em nome de Jesus,
você vai vencer. Vencer, 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 em nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, e profetizo a vitória de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém? A partir de hoje, olha para o seu irmão aí do lado assim, fala para ele, a partir de hoje, você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, está dando sabedoria e entendimento. Então, busque-o. Amém? Vai buscar cada vez mais, né? Em nome de